Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro encontro de aulas online. Nessa aula, iremos ver o conteúdo de ângulos e polígonos. Primeiramente, vamos ver ângulos. Chamamos de ângulos a região compreendida entre duas semirretas distintas não opostas. As semirretas são os lados de um ângulo e a interseção é o vértice. Ângulo é uma figura geométrica limitada por duas semirretas de mesma origem. Aí está o exemplo de um ângulo formado por duas semirretas se encontrando no ponto O. Esse ponto O seria nada mais, nada menos do que o nosso vértice. Elementos de um ângulo. As semirretas são os lados de um ângulo e a origem das semirretas é o vértice, certo? Então, se eu visse esse segmento OA, esta semirreta vai ser um lado do meu ângulo e o OB é outro lado. Já esse ponto O, onde as duas semirretas se encontram, ou seja, a interseção das duas semirretas é o vértice do meu ângulo. As unidades mais usadas para medição de ângulos é o grau e o radiano. A relação existente entre o grau e o radiano é que 180 é igual a π radianos. E a conversão é feita por meio de uma regra de 3 simples. Vamos ver esse exemplo. Eu sei que 180 equivale a π. Queremos saber quanto equivale a 60 graus em relação a radianos. Então só basta o quê? Resolver essa regrinha de 3. Como já vimos, esse tipo de regra de 3 é diretamente proporcional, então eu faço a multiplicação cruzada. Faço 180 vezes x é igual à multiplicação 60 vezes π. Resolvendo essa equação, dividindo a equação por 180, ambos os lados, teremos essa divisão aqui, como está mostrando na figura. Agora, eu posso ver que tanto 60 como 180 eu posso simplificar por quanto? Por 60. Por isso ficou o 3 no denominador. Então, eu sei que 60 graus em radianos vai valer π sobre 3. Certo? Ângulos exterior e inferior de um ângulo. A região interna de um ângulo é a região convexa e a região externa é a região côncava, como está mostrando aí na figura. A união de um ângulo com sua região interna chamaremos de setor angular. Classificação do ângulo enquanto a posição. Semirreta interna a um ângulo. Uma semirreta interna a um ângulo quando tem a origem no vértice do ângulo e os pontos internos do ângulo pertencem a ela, conforme está aí mostrando na figura. Pode ver que o segmento OB tem origem no O e todos os pontos internos pertencem a ela, a esse segmento OB. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se somente se um lado deles também é lado do outro. Um lado deles coincide com o lado do outro, conforme mostra a figura. O ângulo AOB e AOC são consecutivos. Por quê? Porque tem um segmento OA em comum. Já os ângulos AOC e BOC são consecutivos, pois tem OC com um lado comum.
E os ângulos AOB e BOC são consecutivos, pois tem esses ângulos possuem o lado OB em comum. Simples de ser visualizado na figura aí ao lado. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se somente se não possuem pontos internos em comum, conforme mostra aí a figura. Ângulos, classificação quanto à medida. Nossa primeira classificação será ângulos retos. São aqueles que medem 90 graus. Então, se um ângulo medir 90 graus, então podemos dizer que ele é o quê? Ângulo reto. Pode ver o seguinte, o símbolo do ângulo 90 graus será, em sua maioria, feito por esse ângulo em formato de quadrado, com um ponto no meio. O próximo será ângulo agudo. São aqueles que medem menos do que 90 e mais do que zero, conforme mostra a figura. Pode ver que o ângulo AOB está entre 0 e 90 graus. Não é igual a zero e também não é igual a 90 graus. Ângulos obtusos são aqueles que medem mais do que 90 e menos do que 180. Vou mostrar a minha figura, o meu ângulo AOB, também poderia ser dito BOA. Esse ângulo também está entre 90 a 180 graus. E o ângulo raso são aqueles que medem 180. A característica do ângulo 180 é que ele vai ser representado por uma meia volta, de acordo com a figura aí. Temos também ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São aqueles que somam 90 graus. Um complemento de um ângulo x é dado por 90 graus menos x. Aí está um exemplo de um ângulo AOC que mede 90 e tem esse segmento interno que está dividido nesse ângulo. Então, se eu observar, se eu somar AOB e BOC, quando eu somar o resultado vai ser 90 graus. Ângulos suplementares é análogo ao de complementar, porém com uma diferença. São aqueles que quando soma vai dar 180 graus. O suplemento de um ângulo é dado por 180 graus menos x. Conforme a figura mostra aí, o ângulo AOC mede 180 graus. Tenho essa semirreta OB que está dividindo o ângulo de 180 graus. Então, se eu fizer a soma dos ângulos AOB e BOC, o resultado será 180. E isso podemos concluir que esses dois ângulos suplementar. Bissetriz de um ângulo. O que seria uma bissetriz de um ângulo? É a semirreta interna ao ângulo com origem no vértice do ângulo que divide em dois ângulos adjacentes e congruentes. Lembrando que congruência é a mesma coisa de que igual. Então, eu tenho um ângulo AOC, certo? E esse segmento de reta O até B está me dividindo esse meu ângulo em duas partes, que tem medida alfa. Pode ver que esses dois ângulos são iguais. Se eles são iguais, então posso afirmar que esse segmento de reta OB é uma bissetriz. Ângulos opostos pelo vértice. Também podemos abreviar por OPV. São ângulos congruentes, isto é, possuem medidas iguais. Observe os ângulos a seguir. Temos duas semirretas concorrentes em um certo ponto, informando quatro ângulos.
Dá para observar que esses dois ângulos aqui são iguais, idênticos. E esses dois aqui também são. Então, o OPV dá a ideia de quê? De espelho. De espelho. Tipo, esses dois ângulos aqui, alfa, pode ver que um está na frente do outro, podemos dizer assim. Então, por isso, então, se está um à frente do outro, em uma reta concorrente, eles são o quê? São iguais. A mesma coisa vale para o nosso ângulo beta. Bem simples de ser visto. Exemplo. A soma da medida de um suplemento de um ângulo com o dobro do complemento vale 120 graus. Quanto vale esse ângulo? Pronto, primeira coisa que devemos fazer para resolver esse tipo de problema é separar os dados. Como assim? Primeiro, pego o quê? Suplemento de um ângulo. O que seria um suplemento de um ângulo? 180 menos x. E o dobro do complemento. Eu sei que o complemento é o quê? 90 menos x. O dobro seria o quê? A multiplicação por 2. Então, o suplemento de um ângulo é 180 menos x. E o dobro do complemento seria o quê? 2 vezes. Aí abro o parênteses, 90 menos x e fecho o parênteses. Porque eu tenho que fazer... O que é que isso significa? Eu estou multiplicando 2 por todo mundo que está dentro do parênteses. Então, se eu fizer a soma disso, o meu problema diz dar quanto? 120. Multiplicando o 2 com todo mundo, com todos os números que está dentro do parênteses, vamos ter a seguinte expressão embaixo. 180 menos x mais 180 menos x, 2x igual a 120. Resolvendo, menos x menos 2x, usando aquela propriedadezinha de números inteiros, repetimos o sinal e somamos os números na frente do x, que vai dar o quê? Menos 3x. E 180 mais 180, 360. Fazendo isso, subtraindo ambos os lados por 360, ficaremos com a expressão seguinte: menos 3x igual a 120 menos 360. Dividindo não, perdão. Fazendo 120 menos 360, ficaremos com menos 240. Então a expressão final ficaria menos 3x igual a menos 240. Dividindo ambos os lados por menos 3, ficaríamos com essa expressão abaixo. Fazendo um joguinho de sinal, de divisão, vai ficar um número positivo e quando dividirmos 240 por 3, teremos um ângulo de 80 graus, que é nosso resultado final. Outro exemplo, um complemento de um ângulo, mais a metade do suplemento é 80 graus. Calcule esse ângulo. Então, a mesma coisa vou fazer do problema anterior. Vou observar que é um complemento do ângulo, que é 90 menos x, e a metade do suplemento. O que seria o suplemento? O suplemento é 180 menos x. Porém, a questão me informa que é a metade desse suplemento. Então, eu pego a expressão todinha, 180 menos x, e divido tudo por 2. Então, fazendo a tradução do que está escrito para a matemática, ficaria dessa forma: 90 menos x mais 180 menos x dividido por 2. Isso tudo tem que ser igual a quanto? A 80. Multiplicando toda a equação por 2, ficaria com essa seguinte expressão: 180 menos 2x mais 180 menos x é igual a 160. Certo? Fazendo as operações devidas, menos x menos 2x, ficaríamos com menos 3x, 180 mais 180, igual a 360, igual a 160.
Subtraindo ambos os lados por 360, ficaremos com menos 3x igual a menos 200. Dividindo ambos os lados por menos 3x, vai dar uma dízima periódica, que é vai ser igual a 66,666. Aproximadamente vai ser 66,7 o grau que de nosso problema. Polígonos. Polígonos. Vamos falar um pouco sobre linha poligonal. É um conjunto de segmentos de retas sucessivas e não colineares. Aqui abaixo tem dois exemplos. Na primeira parte temos o que? Retas sucessivas e colineares. Essa primeiro exemplo, ele não é uma linha poligonal. Por quê? Porque elas são colineares. Já a outra, pode ver que forma uma espécie de quê? De uma ladeirinha. Essas sim, são retas sucessivas e não colineares. Então, já posso dizer que é uma linha poligonal. Uma linha pode ser fechada ou aberta. É fechada se as extremidades coincidem. Caso contrário, é linha poligonal aberta. Simples ou não simples. Em uma linha poligonal simples, os únicos pontos em comum a dois lados são os vértices. Caso contrário, é linha poligonal, não simples. Vejamos esse exemplo. Nessa primeira figura aqui, podemos ver o quê? Que essa linha poligonal ela é simples. Por que ela é simples? Ela é simples porque cada linha dessa só coincide com o quê? Com os vértices. E é fechada por quê? Porque todas as extremidades coincidem. Já na segunda figura, ao lado direito da primeira, temos o quê? Uma linha poligonal não simples e fechada. Ela é não simples porque vai ter segmentos de reta que não só coincidem apenas na extremidade, e sim no decorrer do caminho de algum segmento de reta, como esse daqui. Já ela é fechada, pois cada segmento de retas está coincidindo com as extremidades. E a terceira e quarta figura, ela é simples e aberta, e a outra não simples e aberta. Linha poligonal fechada ou polígono é uma figura geométrica cuja a palavra é proveniente do grego poli, significa muitos, e gonos, ângulos. Então nada mais é do que o que é um polígono? É uma figura que tem muitos ângulos, grosso modo. Então, aqui está alguns exemplos de polígonos. Podemos observar o quê? A região interna de um polígono é a região plano delimitada por um plano, ou por um plano não, por um polígono. Então, vendo essa próxima figura aqui, o polígono ABCDE, essa parte toda que está pintada de lilás é toda a região poligonal. Certo? Trazendo a figura novamente para cá. Os segmentos, se eu observar aqui, os segmentos AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono e da região poligonal. Os pontos A, B, C, D, E são os vértices da região poligonal. Dois lados que têm um vértice comum e uma extremidade comum são lados consecutivos. Tudo bem até aí? Dois lados não consecutivos não têm vértice ou extremidade comum. Dois ângulos de um polígono não consecutivo
se tem um lado do polígono comum. Um polígono de n vértices possui n lados e n ângulos. Então, se eu tiver um polígono, para ser polígono, eu tenho que ter o mesmo número de vértices, o mesmo número de lados, um número de ângulos. Todos são iguais. A quantidade, não estou dizendo que o tamanho. E a soma de todos os lados do polígono, de qualquer polígono, é chamado de perímetro. Então, polígonos, elementos, vértice e extremo de um dos segmentos que formam um polígono. Lado, cada um dos segmentos que formam um polígono. Diagonais, segmento de reta com extremidade em vértice não consecutivo. Ângulo interno, ângulo formado por dois lados consecutivos. Ângulos externos, ângulo suplementar e adjacente ao ângulo interno. Então, vejamos esse polígono. Observe o polígono a seguir. Então, se eu for ver quem são os vértices nada mais é do que as quinas da figura. Então, as quinas, o encontro das semi-retas, está sendo no que ponto? No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e no ponto E. Os lados serão quem? AB, BC, CD, DE e EA. As diagonais, pode ver que vai ser o quê? Vai ser esse segmento de reta do A até o C, do A até o D, do B até o D, do B até o E e C até E. Então, se eu olhar para esse polígono, vamos ter quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Os ângulos internos está marcado por A com acento circunflexo, B, C, D e E, todos que está com ângulo com esse símbolo de acento circunflexo. E os ângulos externos seriam o que? Esse A1, A2, A3, A4 até o AE. Né? Isso aí dividindo o nosso polígono em cada um de seus elementos. Polígono convexo. Quando todos os pontos de um segmento de reta que possui a extremidade do interior do polígono também estão dentro dele. Assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui a extremidade dentro do polígono e ao mesmo tempo um ponto fora dele, esse polígono não é convexo, ele vai ser o quê? Côncavo. Então, temos aqui dois exemplos. O da esquerda, ele é o quê? Ele é convexo. Por quê? Porque qualquer segmento de reta que eu fizer com dois pontos pertencentes a ele, esse segmento de reta, ele não vai estar fora, não vai ter nenhum ponto fora desse meu polígono. Já no da direita, não. Pode ver que a extremidade da minha semi-reta rosa está dentro da figura. Porém, quando eu passo esse segmento de reta, pode ver que esse segmento de reta vai ter um pedacinho dele fora dentro do meu polígono. Então já passa a ser o quê? Côncavo. Polígonos regulares e irregulares. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos com medidas iguais. Certo? Aqui está alguns exemplos de polígonos regulares. E polígonos irregulares são aqueles que não possuem ângulos ou lados de medidas iguais. Aqui também está alguns exemplos de polígonos irregulares. Outro detalhe que podemos observar é que podemos dar nome a esses polígonos de acordo com o número de lados, certo? Posso determinar o nome de um polígono. Isso aqui vai funcionar tanto para polígono regular quanto para polígono irregular.
Se eu olho para uma figura e tem três lados, então essa figura vai ser chamada de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E assim por diante. No livro de vocês terá uma tabela mais detalhada sobre os nomes de cada polígono regular, de acordo com o número de lados. Polígono, diagonais. Podemos também contar o número de diagonais. Como a gente viu lá no exemplo anterior, foi uma figura simples, que tinha apenas vamos voltar um pouquinho, que tinha apenas 5 diagonais, dava para contar. Porém, existem polígonos que possuem muitas diagonais, que fica impossível e inviável da gente contar manualmente. Então, para isso, existe uma fórmula. Como é que eu faço essa fórmula? O número de diagonais de um polígono de n lados, com n maior ou igual a 3. Pois, por que esse n é maior ou igual a 3? Porque não existe polígono com 2 lados, por exemplo. Então, para ser polígono, tem que ter no mínimo 3 lados, para poder fechar a minha figura. Então, vamos para a nossa fórmula. Como é que eu faço? D vai ser o quê? O número de diagonais vai ser igual a quem? A n vezes, abre parênteses, n menos 3, vejo parênteses, tudo isso dividido por 2. Lembrando que o n vai ser o número de lados que o polígono vai ter. Esse exemplo. Calcule quantas diagonais tem um hexágono. Aí você pensa primeiro. Hexágono tem quantos lados? 6. Então, aplicando a fórmula é o seguinte. Primeiro, coloca a fórmula. D é igual a n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Agora, onde tiver o meu n, eu troco pela quantidade de lados que tem o meu polígono. Que é quanto? 6. Resolvo o que está dentro do parênteses, 6 menos 3, que vai dar 3. Então, vai ser o quê? 6 vezes 3 dividido por 2. Você vai fazer a multiplicação, 6 vezes 3 vai dar 18. Quando eu dividir por 2, vai ter o quê? 9 diagonais, o meu hexágono. Soma de ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, lembrando que n tem que ser maior ou igual a 3, calculada por S é igual a, abro parênteses, n menos 2, fecho parênteses, vezes 180 graus. Certo? Então, só é fazer o quê? Observar a quantidade de lados que o polígono, a questão vai determinar, e trocar o número de lados por esse n aí, que está na fórmula. Exemplo, a soma de dois ângulos internos de um pentágono. Pentágono, sabemos que um pentágono tem quantos lados? 5 lados. Então, se tem 5 lados, aplicando a fórmula, S é igual a Sn menos 2 vezes 180. Vou trocar o n por quanto? Por 5. Então, vou abrir meu parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, vezes 180. Resolvo que está dentro do parênteses, 5 menos 2 vai dar 3. Então, esse 3 vai ser multiplicado por 180, fazendo a multiplicação 540 graus. Então, eu sei que qualquer pentágono, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 540. Certo? Fim. Então, por hoje é só, em questão da aula online. Espero que tenham gostado e tenham tirado dúvidas. Se surgiu alguma dúvida, vocês podem
tirar dúvida pelo grupo, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, que eu vou deixar disponibilizado. E também vou deixar uma atividadezinha para vocês botarem em prática. Tchau e até breve.